Olha essa situação aqui, Caio. Por favor, Caio, pelo amor de Deus, me ajude. Estou angustiado pelo meu passado religioso, mesmo tendo amado a Deus, porém inserido de uma maneira mesclada com a visão denominacional. Diante desses fatos, sempre busquei educar os meus filhos dessa mesma visão. Além disso, vejo hoje o quanto tenho errado dessa forma de educar, onde entre milhares de situações tenho aprendido que deveria educar os filhos com varas. Vara mesmo, né? Varinha. Meu Deus, eu já levei umas varadas de goiabeira, mas não era todo dia, não era toda hora, né? E minha avó é que dava lá no passado, não me causou trauma nenhum. Agora, do jeito que a religião aplica é diferente, porque a minha avó aplicava sem religiosidade. Era aquela coisa do interior do Amazonas, onde o menino safado levava vara de goiabeira nas coxas. É a chinelada da época? Fazia parte, você saía até meio orgulhoso. Era diferente antigamente. Você levava um cacete daqueles e ia pra rua rindo. As pessoas, pô, Dona Maria te pegou, né? Tá com cada vergonha. Pois é, rapaz, ela me pegou naquele flagra naquela hora. Aí todo mundo... Agora, na religião é diferente. É aquele negócio de fazer daquilo algo militarista, meticuloso, pequeno, intransigente, sem justiça. É a régua. Se o cara ficou do tamanho da medida da régua, ele passa. Se ele ficou aquém da medida da régua, ele apanha. A justiça não é uma régua, porque a justiça não é exata. A justiça leva em consideração todas as variáveis implicadas, desde a compreensão, a consciência, um monte de coisa, para se fazer aplicar. Ela, por isso, nunca chega com uma receita única. A justiça sempre chega aberta para olhar todas as variáveis e fazer a síntese justa, própria, mais adequada, mais sábia à ocorrência, para que não gere desproporcionalidade e não produza também repetições sem adequação de disciplinas que só vão transformando os filhos em cínicos. E aí? Via muitos irmãos, Caio, irem aos cultos com as varas dentro das Bíblias. Bicho, aí já é outra história. Olha, ela frequentava uma seita, né? Da vara de Arão. Isso eram as coisas mais normais. Né? Pelos simples fatos de uma criança ficar inquieta naquelas reuniões, seus pais levavam elas para fora a fim de aplicar as disciplinas com as varas. Já pensou? E cada um querendo mostrar mais espiritualidade, porque a carnalidade é essa, né? Você estabelece esse sistema como medida de educação, disciplina, santidade. Isso tem um monte de componentes numa ação dessa. Aí fica uma coisa muito mais doida, porque um faz, o outro faz, ninguém pode fazer mais do que eu, nem fazer antes de mim. Se ele fez, eu também vou fazer, porque eu quero que saibam como é que eu trato, que comigo não tem dois pesos nem duas medidas. Aí vai virando uma cultura que eu fico com pena dessas crianças e da alma dessas mães e desses pais que se submetem a esse doicode eclesiástico com aplicativos de tortura infantil. Mas e aí? Vamos lá? Vamos. Eu também estive inserido nesse contexto, não levando aos cultos. Porém, pelo simples fato do filho tirar uma nota baixa no colégio, eu aplicava uma surra, uma conversa antes para ele fazer ele entender. Caio, por favor, meu irmão, ore por mim, me ajude, por favor. Nesses convívios, meu filho mais velho se revoltou com a igreja ao ponto de buscar a dependência química. Dependência? Química. Natural, né? Chorei. O cara tem que beber muito, tomar muita cachaça, se drogar pra caramba pra sobreviver a um ambiente de tortura como esse, né? Olha isso. Outra vez é uma loucura. Você tortura a criança e se surpreende que ele vira um adolescente em fuga. E aí, bro? Chorei por muitos anos, até um dia que ele morreu.
A minha angústia é enorme. Orava dia e noite no trabalho, ou nas viagens, nas madrugadas, ou semi-acordado. Porém, nada diferente vi na vida dele para que eu pudesse estar seguro da salvação dele. É que ela ficou procurando sinais eclesiásticos. Ou flagrar o menino de madrugada lendo a Bíblia. Ela diz, bom, ele morreu, mas uma semana antes ele estava lendo a Bíblia. Não é? Ou ele morreu, mas 2 dias antes de morrer ele me chamou e falou, mamãe, ora por mim. Ou ele morreu, mas um dos amigos dele, da igreja, me disse que encontrou ele na véspera e que eles tiveram uma conversa muito legal em que ele disse, inclusive, que estava pensando em voltar para a igreja. É esse tipo de consolação que tira filho de crente do inferno. Caio. Na alma do crente, quando o filho morre fora da igreja, ou morre tomando drogas, ou morre atropelado porque estava bêbado, ou morre porque numa agonia de alma, por razões ou afetivas, ou até de um distúrbio mental, o cara tira a vida. Mas se tiver algum episódio assim, tirou a vida, foi encontrado enforcado, mas a Bíblia estava aberta no Salmo 91. Então já é um sinal. Aí céu. Estava bêbado no carro, mas você veja, pastor, eu sei que ele estava bêbado no carro, mas você sabe que quando a gente abriu o carro dele, no porta-luvas tinha a Bíblia e ela estava aberta no Salmo 23. Aí é tudo assim. Então, são os melhores, né? São as melhores interpretações, ainda são essas. Porque se ela encontra certos pastores que são a maioria e certos crentes que são a maioria, vão dizer, poxa, que pena, né, fulano, que ele se perdeu, teve tanta oportunidade e não quis. Como eu já vi, destruindo. Já vi pastor no funeral dizer, amigos, estamos aqui hoje para orar pelos que ficaram, porque o fulano não tem mais jeito, já está colhendo o que plantou. É isso mesmo. No funeral do... No funeral mais de uma vez. Esse ainda disse com certa poesia. Me lembro de um determinado indivíduo que disse, que pena, tão jovem e já no inferno. Isso. É o secretário da Santíssima Trindade. Não, é secretário da maligníssima tríade de Satanás. Não é da Trindade, não. Tem informações fantásticas. É a rã, o falso profeta e o espírito imundo. Lá no Apocalipse. Então, eu entendo como é que está a alminha dela por causa de todo esse peso, não é? Sim, Caio. Que é posto sobre ela. E eu também entendo os aspectos de natureza psicológica que fazem tanto bem, trazem tanto afago à alma de um pai quando o filho parte em circunstâncias que não são as circunstâncias, vamos dizer, as ideais do ponto de vista do que se chame de paradigma de equilíbrio espiritual da vida do filho, o que dá uma consolação de esperança para os pais. Mas quando não seja assim, quando o filho está aí como o seu estava, traumatizado, não queria nem ouvir falar, longe disso tudo, tomando droga, fugindo, sabe Deus que angústias de alma vivendo esse menino, e aí morre, e você não encontra esses pequeninos sinais espalhados para lhe dar um conforto, um fiapinho de segurança, para dizer, não, foi assim, mas não se perdeu, foi para o céu. Então, eu entendo como fica a alma da pessoa, a angústia. O espírito religioso, com os seus dogmas infernais, é muito, muito insidioso e poderoso. E o diabo se serve dele
para angustiar a alminha de pais e de mães e de familiares que perderam pessoas nas mesmas circunstâncias e que sofrem essas agonias para sempre. Parece que são levadas para o inferno junto com o ente querido que partiu sem religião ou desviado dela ou distante dos ritos dela. É uma maldade desgraçada o que se faz, e não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho, né? Absolutamente nada. O que eu posso lhe dizer é isso. Ele segue aqui, Caio. Ele era um filho extremamente querido por todos os amigos. Ele era carinhosíssimo, amoroso, extremamente. Ele chorava ao me ver sofrer por ele. Ele chorava sempre pedindo meu perdão e sempre o perdoei, pois falava ele que quem deveria pedir perdão era eu. E assim o fiz por várias vezes. Minha angústia ocorria pelo fato de que agora sei que Deus não ouve uma oração com coração que carrega mágoas. Como assim? E isso também ocorria em razão do que meu irmão mais velho sempre fez por mim por muitos anos. Como fica então, Caio? Não, então ele acha que o filho dele não foi salvo porque o coração dele era magoado com o irmão dele que o maltratou por muitos anos. Então ele, como pai, ao orar pelo filho nesse estado, o filho não recebeu benefício porque ele, como pai, travou o benefício da oração pela amargura que ele continha no coração pelo seu irmão. Olha a salada! Quer dizer, Jesus não é mais o mediador entre Deus e os homens. Depende de um monte de burocracia. Isso é salvação de Brasília. Salvação do Distrito Federal. Tem que bater em tanto lugar, tem que reconhecer firma. Meu mano... É muito trâmite, né? É muito trâmite. Olha aqui pra mim, nessa câmera aqui do jovem, olha aqui pra mim. Vai virando aqui pra mim, tira esse computador do Braulio desse plano. Vai lá. Olha aqui. Olhe bem intimamente pra mim. Jesus só lida com indivíduos. O pai não entra na história, a mãe não entra na história, não quer saber se o filho é do Hitler, do Fernandinho Beiramar, não quer saber de quem é. É filhinho dele, do paizinho que está nos céus, entendeu? Você amava seu filho? Me diga aqui, você salvaria seu filho? Me responda. Você salvaria seu filho? Eu sou essa porcaria. Ouso dizer na presença do meu pai que me vê e me julga, da luz da verdade, na presença de Satanás e de demônios, que se quisessem aproveitar uma oportunidade de inverdade minha, viriam me oprimir. É nesse nível de convicção que eu lhe afirmo o seguinte: eu também salvaria seu filho. E eu sou mau. Agora, você acha que o seu amor de pai consegue ver bondade, generosidade, ternura, graça, arrependimento, fragilidade, quebrantamento de um coraçãozinho de um filho que foi maltratado pelos ensinos da religião, do pânico, e que foi chegando numa certa idade e dizia: eu não quero nada disso? Mas não é que ele não quisesse Deus. Ele queria tanto Deus que te pedia perdão pelas tristezas que causava você, meu amigo. Você acha que com quem que ele estava falando, a quem que ele estava orando, com quem que ele estava... É que a gente fica pensando que Deus é essa coisa. Não, meu filho estava falando comigo, não era com Deus. Não, é tudo com Deus. Você é um acidente na história. Tudo com Deus, é o coração dele com Deus, as lágrimas dele com Deus, a verdade dele com Deus, o gemido dele com Deus. Você entendeu? Agora é muita opressão demoníaca da religião na cabeça para fazer um pai ficar nessa tortura dizendo: meu filho está no inferno. Olha, eu lhe digo em nome de Jesus, se seu filho está no inferno, é para lá que eu estou indo também. Se o seu filho está no inferno, é para lá que eu estou indo também, meu irmão. Se o seu filho está no inferno, o meu filho Lucas está também, é para lá que eu estou indo também. Se o seu filho está no inferno, meu pai também está, porque meu pai cria exatamente desse jeito, é para lá que eu estou indo também.
Se o seu filho está no inferno, Jesus está no inferno, porque foi isso que ele ensinou. É para lá que eu estou indo também. É para o inferno de Jesus. Mas Deus me salve do céu malvado dos crentes. O que você está precisando ouvir é um texto de uma oração de Nietzsche sobre o Deus desconhecido, seguido de um texto meu, lido pelo Flávio Siqueira. Eu quero que você preste atenção nesse texto e fique com toda a avidez mesmo de alma, absorvendo no seu coração cada palavrinha, porque ao final disso tudo eu quero que você volte aqui comigo e diga: eu sei que meu filho está na graça de Deus, eu sei que meu filho está no seio do amor eterno, eu sei. Assim como eu não tenho a menor dúvida sobre o meu filho, nenhuma, nem um segundo de dúvida sobre nada. Às vezes o indivíduo está orando ao Deus desconhecido, mas o Deus desconhecido conhece como Pai todos aqueles que, como filhos, não tiveram ainda a lucidez de discerni-lo. Veja lá. O título é a Oração ao Deus Desconhecido. Antes de prosseguir em meu caminho e lançar meu olhar para frente, uma vez mais, elevo só minhas mãos a Ti, na direção de quem eu fujo. A Ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento Tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares está gravado em fogo esta palavra, ao Deus desconhecido. Seu sou eu, embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos. Seu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir. Eu quero Te conhecer, ó desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante. Quero Te conhecer. Quero só a Ti servir. Frederico Nietzsche. Alguém escreveu: Deus está morto. Assinado Friedrich Nietzsche. Veio outro alguém e escreveu: Nietzsche está morto. Assinado Deus. O Deus que para Nietzsche morreu foi o Deus que já nasceu morto, Deus da religião. Nietzsche não cria na morte de Deus. Aliás, para ele, essa não era uma questão passível de comprovação ou discussão, nem para afirmar e nem para negar. Nietzsche sabia que, assim como a verdade, Deus só pode ser provado existencialmente e jamais elucubrado ou sistematizado. Quando Nietzsche declarou que Deus estava morto, ele se referia ao Deus do cristianismo, o qual já nasceu morto, posto que surgiu como uma criação humana fadada ao esclerosamento e à morte. E mais, a oração ao Deus desconhecido é uma confissão de amor ao que ama. E é a declaração de uma alma que, mesmo enlouquecida de desejo de verdade, sabe que aquele que é, sabe quem ele é. Apesar de todos os véus de linguagem que aparentemente fizessem separação entre ele e Deus. Certamente Nietzsche está sob as misericórdias de Jesus. E hoje ele sabe do Deus pessoal. Não como uma categoria congelada de uma existência que sabe de si e que é capaz de amar, mas sim como amor mesmo. Deus não é uma pessoa que ama, porque Ele é amor. E Ele é pessoal, mas não uma pessoa fixa conforme nossas categorias de pessoalidade, todas tendo o homem como referência de pessoa. Portanto, o Deus que Nietzsche quis matar é de morrer mesmo. Esse Deus das virtudes do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, é o grande promotor das guerras e das desarmonias vistas e vomitadas nesse planeta moribundo. Esse Deus é a morte da terra,
Esse Deus não é Deus. Esse Deus tem sido frequentemente um diabo. Esse Deus tem que morrer. Nele, que é, e que amou Nietzsche mesmo em sua maior loucura. Porque o Supremo louco não amaria um ser enlouquecido pela busca da verdade de Deus, e que é loucura para os homens.